Boa tarde aos amigos e amigas, mais uma gravação, mais um vídeo, mais um dia, irmão. Entrar em assuntos aí sobre essas novidades que abalam o planeta Terra. Ela ainda não abalou, irmão, porque ainda não ela se expandiu ainda. Como vocês bem sabem, nós estamos impedidos de formar a base, porque é algo muito poderoso, irmão, muito poderoso. Então, se o inimigo não controlar esse poder, meu amigo, ele arrebenta com tudo. Porque o mundo hoje, irmão, ele está sob controle do mal. E as ideias das pessoas, a mentalidade, a formação mental, está contaminada e associada a esse mal. Então, com isso, nosso trabalho, que é um trabalho do bem, que não tem parte com o mal, está tendo dificuldade para crescer. Porque é uma coisa pura, é uma coisa que não tem parte com o mal, irmão. É muito difícil isso aí, irmão. Então a dificuldade para desenvolver esse trabalho de maneira pura diante de um mundo totalmente corrompido, totalmente contaminado, é muito difícil. É muito difícil. Então só Deus mesmo para tomar conta desse trabalho e fazer com que ele possa se desenvolver. E você pode ver que hoje as leis que operam são as leis corruptíveis, que o bem está associado ao mal. E por tradição, desde o começo do mundo, isso mesmo, desde o começo do mundo, não foi desde a vinda de Cristo não, foi desde o começo do mundo que opera essas leis corruptíveis. Porque a lei pura, ela surgiu agora, né? A lei pura, que é a lei incorruptível de Cristo, ela está surgindo agora. Então, ela veio exclusivamente, né, para restaurar a terra. Então é uma coisa muito difícil, irmão, de implantar. Muito difícil mesmo, né? São ideias novas, são projetos novos que revoluciona a terra. Que dramatiza toda a humanidade. Você pode ver que o controle sobre esse trabalho é em todas as áreas, irmão. E a pressão para que ele não se desenvolva. Você pode ver que ele está sendo sondado, ele está sendo investigado, as nossas ideias estão sendo sondadas. E eles já se convenceram mesmo que esse trabalho é de Deus e que vai restaurar a terra. Só que todas as coisas que operam, irmão, eles operam adequado a esse regime que opera. Bom dia, meu patrão. Ou melhor, boa tarde. Boa tarde. Então, para o sistema, para as pessoas, os negócios, se alinhar a essas novas tendências, requer tempo. Você pode ver, irmão, que nós estamos querendo colocar esse trabalho numa cidade somente aqui em Macabal. E é uma coisa pro bem. Mesmo assim a gente está impossibilitado. Está impossibilitado porque o cerco é grande e as mudanças que vão ocorrer com esse trabalho vai revolucionar tudo. Então, a gente luta, a gente fala que é pro bem, a gente fala que é coisas boas, que é para melhorar. Mesmo assim, a resistência é forte, a pressão é muito forte também para que não se restabeleça. Porque hoje, irmão, as pessoas que cresceram nos negócios, que o nosso maior obstáculo é essas pessoas, né? Eles cresceram associados, né, digamos assim, nesse regime aí que o bem está associado ao mal.
Então isso aí vai atacar de frente esses negociantes. Por quê? Porque nosso trabalho é um trabalho que apresenta uma parte desvinculada do mal. Muito embora nós sabemos que nós temos duas leis corruptíveis, mas o forte do nosso trabalho é o puro, o lado puro, que é a luz com a verdade. Coisas que as pessoas não estão acostumadas a viver, não estão adequadas a viver. Então, para que as pessoas possam se alinhar, ou pelo menos aceitar, porque hoje as pessoas nem aceitando não estão, não, né? As pessoas, eu falo que é pro bem, mesmo assim as pessoas não aceitam. Porque as pessoas estão tão acostumadas nesse regime deles, tão adequado, que eles não aceitam essas novidades, mesmo sabendo que é pro bem. Mesmo falando dessa moeda privada que vai melhorar para todo mundo, eles não querem de maneira nenhuma. Não querem. E a pressão forte para que isso não se estabeleça. Ali mesmo no ambiente de trabalho, irmão, sob uma pressão terrível. Uma rejeição terrível. É armação em cima de armação para me tirar dali, irmão. Tudo isso, irmão, são projetos que vêm de fora. Porque aquelas pessoas que são influenciadas a ter esse comportamento, elas são pagas e orientadas para isso. Então fica difícil as pessoas aceitar, né? Com medo, as pessoas ficam com medo de aceitar. Porque até agora, irmão, as pessoas, eles estão acostumados a viver sob ordem, né? Sob uma orientação, sob um conselho. Uma ordem, mesmo que seja uma ordem pervertida, que escraviza ele, que encabresta ele, as pessoas estão acostumadas nesse regime. Então um novo regime, para um novo comportamento, isso aí faz com que as pessoas não aceitem, né? Aqueles que controlam não aceitam. Você pode ver, irmão, o comportamento das pessoas que me influenciam é um comportamento para me obrigar. Para obrigar eu fazer o que eles querem. E aí quando eu falo para eles que minha lei é outra, que eu não obrigo para não se tornar obrigado, que eu não sei o jeito para não ficar sujeito, aí eles veem que minha lei é uma lei livre. Não é uma lei que obriga. A minha lei é lá da liberdade para as pessoas aceitar ou não. Por isso que esse trabalho meu ainda não tem membro. Porque eu não obrigo. E essas pessoas que congregam nessas igrejas, eles já estão, muitos deles congregam obrigados, irmão. São forçados a aceitar. Então é um trabalho novo, com um comportamento novo, e que está sendo rejeitado. Está sendo rejeitado por isso. Porque as pessoas não aceitam essa liberdade que a gente usa. Não aceita porque mexe com eles, mexe com o comportamento deles. Muito embora seja uma coisa pro bem, irmão, as pessoas não aceitam, porque eles estão acostumados a ser obrigados a aceitar determinadas coisas. Estão obrigados, né? As pessoas são obrigadas porque não existia até aqui um regime livre que não obrigasse, que desse liberdade para as pessoas optar pelo caminho que ele queira seguir. Então, esse dia mesmo, essa semana, uma jovem chegou cheia de arrogância comigo, querendo obrigar eu a aceitar o regime dela, que é pervertido, né, que é das facções. E aí eu já falei, eu não obrigo ninguém a nada, irmão. As pessoas se livre e espontânea vontade para decidir a sua vida. Ninguém é obrigado a nada. Então esse é o meu comportamento, irmão. As pessoas têm que se alinhar e se adequar a essas regras.
Eu sei que há dificuldade por isso, porque as pessoas não estão acostumadas a optar pelos que eles querem, e sim pelos que os comandam ele querem. E aí essas novidades, eles se escandalizam com isso, com essas novidades. Eles se escandalizam e reflete em todo o sistema das facções. Porque qual o regime das facções? É obrigar as pessoas a aceitar as regras dela. É a obrigação, eles obrigam. Esse é o regime das facções. E aí, se esse regime novo, ele praticamente dá a possibilidade de liberdade a muitos. Muitas pessoas poderão ser livres agora. Porque o regime dessa liberdade que nós implantamos vai refletir nas facções, né? E aí vai dar condição para as pessoas se libertar. E uma outra coisa, esse regime contrário que opera aí, que obriga as pessoas a fazer aquilo que eles não querem, denuncia muitas pessoas em determinados lugares obrigadas. Denuncia. Muitas pessoas são obrigadas a tomar determinadas decisões. A pessoa não quer e é obrigada a aceitar. E isso aí é ilegal, irmão. Diante de um regime livre que nós apresentamos. É ilegal. Portanto, é uma inflação obrigar. A democracia é a liberdade que a pessoa tem para escolher o caminho que ele quer seguir. O roteiro que ele quer seguir. Essa é a democracia, irmão. Não a obrigação. Não a obrigação. E hoje os regimes obrigam, irmão. Eles obrigam. Obrigam as pessoas a fazer o que eles não querem. Porque eles se acham como Deus. Agora não. Surge um regime novo. Que é a lei de Deus. É a lei de Deus. E Deus poderia muito bem obrigar as pessoas a aceitar ele, né? Mas Deus não obriga. E nunca vai obrigar. Por quê? Porque Deus é misericórdia, é amor. Então, se as pessoas vêm para Deus, vêm para esse trabalho, ele vem pelo amor, não pela dor. Ele pode até vir pela dor, mas não é um trabalho de Deus. Isso aí não, é do inimigo. Porque o inimigo, ele está sujeito a Deus também, né? Está sujeito a Deus. E agora, com a chegada desse trabalho, desse regime livre, que revela uma democracia sobre a terra como nunca se viu, o inimigo vai ficar muito mais sujeito a Deus. Porque um regime democrático, irmão, ele subjuga outros regimes que não são democráticos através da palavra. Você pode ver que aquela jovem falou que eu teria que comprar bilhete na mão dela, que era obrigado. E aí eu já lancei a palavra. E a palavra já fez com que ela não me obrigasse. A palavra, irmão, né? Então a palavra, irmão, ela é que liberta. Ela é quem manda a palavra. Então isso aí é uma autoridade, irmão, como nunca se viu sobre a terra. Lembrando que essa autoridade, ela não está se originando daquele que dá ordem, não. E sim daquele que obedece à ordem. Você já imaginou nisso, irmão? Essa autoridade na palavra, ela não está se originando do que dá ordem, e sim do que obedece. Então isso aí é uma novidade, irmão. Que aquele que dá ordem, a ordem dele é opressora, é para escravizar.
Agora, quando a palavra vem, a ordem vem daquele que obedece a ordem, ela vem para libertar. E essa ordem não é para o mal, é para o bem. É para o bem. Então todos que submeter essa ordem se submete à regra do bem. A regra do bem. Então é uma novidade, é uma boa novidade. E quando as pessoas descobrirem que essa ordem é para o bem, muitos vão aceitar ela. Muitos vão aceitar. Hoje as pessoas não aceitam porque eles acham que é para o mal. Eles estão confusos ainda. Eles ainda não viram um fruto agradável dessa ordem. Mas só o fato dela ser revelada para o bem, não para o mal, é o que eu sempre falo. Olha, tudo que eu faço é para o bem. Se for para vocês me associar a coisas para o mal, eu tô fora. É para o bem. Para o meu bem, para o bem de todos. Não para o mal. Então isso aí, a partir do momento que eu falo isso, eu já exijo o que eu quero para mim e para o meu próximo, mano. Que é o bem. Então um tipo de autoridade, irmão, que não é nociva à humanidade. Não é. Então só não aceita mesmo quem é louco. E aí, aqueles que não aceitam, aqueles que rejeitam essa ordem, vão ficar com aquela ordem nociva à humanidade. Com aquela ordem que faz mal para a humanidade. E aí, e uma outra coisa, aquela ordem que faz mal para a humanidade prende as pessoas. Ele é obrigado a prender as pessoas. Porque se ele não fizer isso, ele não consegue dominar as pessoas. Então ele é obrigado a sujeitar as pessoas. A sua ordem é obrigar para que as pessoas possam obedecer a ele. Já esse trabalho não, nós não obrigamos nada. Nós simplesmente fazemos exemplo. Você pode ver que a base de nosso trabalho é informação. Informações, nós apresentamos várias informações, procurando fazer com que você se conscientize da necessidade de você aceitar, né? Para quê? Para que não seja necessário a gente obrigar você. E a gente não vai fazer isso. Porque o nosso forte não é obrigar, irmão, e sim convencer. Não é pela força e violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então essa é uma riqueza muito grande, irmão. E que até para você se convencer desse trabalho, tem que ser através de você mesmo. Porque a gente não vai obrigar você a aceitar, não, irmão. Nunca esperar ele vai me obrigar, não. A gente não vai obrigar ninguém a nada. A gente vai esclarecer para que você se convença dessas novidades. E aí, se você aceitar, aí tudo bem. Mas se você não aceitar, você continua, né, como está. Porque nós não vamos obrigar você não, irmão. Jamais. O Espírito Santo, irmão, ele não é pela força. Ele é pelo convencimento. Ele convence as pessoas. Essa é a maneira correta que o Espírito Santo trabalha. Então sempre vai ser assim. Quando você vê alguma igreja obrigando você a aceitar, não é de Deus, irmão. Não é de Deus. Porque o Espírito Santo, ele não obriga ninguém a nada. Ele convence. E não precisa, irmão. Porque é só coisas boas. É só coisas de Deus. Não precisa pessoas. A gente obrigar pessoas, né? Tá, irmão, gente. Vai ficando por aqui. Que Deus possa abençoar todo mundo. Em nome de Jesus, a gente vai encerrar o vídeo por aqui.